FUVEST 2008, primeira fase, Química, questão 24. Lido o enunciado, nós temos: examinando o gráfico, pode-se concluir que as ordens da reação em relação ao óxido nítrico e em relação ao hidrogênio são respectivamente. Primeiramente, nosso enunciado forneceu uma equação química que representa a reação do óxido nítrico com o hidrogênio formando gás nitrogênio e água. Vamos à solução? Bom, nós sabemos que a velocidade de uma reação gasosa ela é igual a K, a constante de proporcionalidade, vezes a pressão parcial do óxido nítrico, vezes a pressão parcial do hidrogênio, elevado a x e y, onde x é a ordem da reação com relação ao óxido nítrico e y é a ordem da reação em relação ao hidrogênio, que são justamente as perguntas do nosso problema, x e y, né? Então, nós podemos fazer o seguinte: fixar a pressão parcial do hidrogênio. Então, vamos dar uma olhadinha. No eixo X, nós temos aqui pressão parcial do hidrogênio e no eixo Y, a velocidade da reação. Se nós fixarmos a pressão parcial do hidrogênio em 80 milímetros de mercúrio, poderia ser qualquer valor. 80 milímetros de mercúrio é aquela que encontra as retas, né, de pressão parcial do NO em valores que são facilmente lidos no eixo Y, por isso a conveniência, né? Então, nós podemos fixar essa pressão parcial do hidrogênio e verificar como varia a velocidade da reação justamente em função da pressão parcial do NO. Vamos lá? Quando a pressão parcial do NO é de 100 milímetros de mercúrio, nós temos uma velocidade de 0,2, então podemos ler, né? Quando 80, encontramos na reta de pressão parcial de NO a velocidade de 0,2. E quando a pressão parcial do óxido nítrico é 200 milímetros de mercúrio, nós temos uma velocidade de 0,8. Substituindo esses valores na equação de velocidade, nós temos então que, quando a velocidade é igual a 0,2, nós temos K, constante de proporcionalidade, a pressão parcial do NO é de 100 milímetros de mercúrio, elevado a x, vezes a pressão parcial do hidrogênio, que foi fixada em 80 milímetros de mercúrio, elevado ao y. Da mesma maneira, quando a velocidade foi 0,8, então velocidade é igual a K, vezes a pressão parcial do NO, que no caso aqui é 200 milímetros de mercúrio, elevado a x, vezes 80 milímetros de mercúrio, que é a pressão parcial do hidrogênio, elevado a y. Agora nós podemos fazer, então, as devidas simplificações e chegamos, então, ao valor de x igual a 2, que é justamente a ordem da reação em função do óxido nítrico, a primeira parte da resolução do nosso problema. De maneira análoga, nós podemos, então, encontrar a ordem de reação com relação ao hidrogênio. Então, nós podemos fixar a pressão parcial do NO, no caso aqui escolhemos 200 milímetros de mercúrio, e podemos verificar como que é a velocidade da reação em função da pressão parcial do hidrogênio. Aqui nós leremos em 50 e em 100 milímetros de mercúrio. Então, quando a pressão do NO é de 200 milímetros de mercúrio, nós temos que, para uma pressão de 50 milímetros de mercúrio de hidrogênio, nós temos o valor, uma velocidade de 0,5. E para uma pressão parcial de 100 milímetros de mercúrio de hidrogênio e uma pressão parcial de óxido nítrico 200 milímetros de mercúrio, nós temos uma velocidade igual a 1. Então, substituindo esses dois valores na equação da velocidade, nós chegamos, então, quando a velocidade é 0,5, nós temos velocidade igual a K, pressão parcial do NO, no caso aqui 200 milímetros de mercúrio, elevado a x, vezes a pressão parcial, né, do hidrogênio, que foi igual a 50 milímetros de mercúrio, elevado a y. E quando a velocidade for igual a 1, nós temos então velocidade igual a 1 igual a K, vezes a pressão parcial do NO, que foi fixada em 200 milímetros de mercúrio, elevado a x, vezes a nossa pressão parcial do hidrogênio, aqui que no caso é de 100 milímetros de mercúrio, elevado a y. Fazendo também as devidas simplificações, nós chegamos então que y é igual a 1, então a ordem da reação em função ao H2, ao hidrogênio, é 1. Dessa forma, a alternativa correta é o item C e a nossa questão está encerrada.